Média é possível enquanto Netanyahu dá sinal verde para negociações de trégua. É muito interessante que vocês estejam atentos ao Biden, que é tão arquirrival do Netanyahu no final da história, garantindo apoio a uma guerra total. Hoje saiu uma matéria que a França e a Inglaterra disseram, a Alemanha também, ao Brasil, que o Lula deveria parar de reclamar e entender, já deveria estar acostumado com um governo de duas palavras. Deveria estar acostumado como presidente há tanto tempo a entender que a Europa sempre terá duas palavras. Então você vê, está claro, a própria Europa, a própria elite europeia dizendo, vocês não entenderam ainda que a gente sempre vai ter duas palavras. Você faz a mesma pergunta a primeira vez, resposta A. Você faz a mesma pergunta a segunda vez, resposta B. Isso é bipolaridade política, né? É o bipartidarismo para manter a ordem. Tem dois públicos para atenderem. Dois públicos para atender, e aí tem que ter duas respostas para agradar os dois lados. E aí, quem não entende de política, que eu acho que o Lula parece que nunca entendeu, eu não sei, mas por que ele não entendeu até hoje, né, que é assim. Na ONU, líderes mundiais alertam contra a guerra em grande escala entre Israel e Hezbollah. Foi bem esvaziada essa Assembleia da ONU. Na verdade, assim, muito estranho. Cada vez mais fraca. E mostrando o argumento sólido de Israel de que a ONU tem que ser renovada. Mas é interessante que ao mesmo tempo que o Putin e o Lula, de um lado, pedem renovação da ONU, de outro lado, Israel, pela direita, também pede renovação da ONU. Na verdade, todo mundo está clamando por um grande finale, pela síntese. E eu vos digo, quando tivermos uma nova ONU e um novo Israel com o Estado da Palestina, aí acabou. Aí realmente chegou o verde e o roxo, né? Olha o verde e o roxo aqui, ó. Não é isso? E na ONU está sendo clamado assim, porque eles próprios estão se reunindo com um desânimo tão grande. Não é mais como antigamente, que você tinha aquele discurso inflamado e reverberava. Agora esvaziado, o que eles falam na ONU não tem força quase nenhuma, cada vez mais fraco. Então tem que vir aí uma nova ONU. E uma das coisas que mais foi falada lá, pelo Guterres, que é o presidente, pelo secretário-geral, e por Biden, entre outros, é a solução de dois estados. Foi falado muitas vezes na necessidade de criar um Estado palestino, mas desde que, inclusive o Biden falou isso, reafirme a existência do Estado de Israel. Só haverá um Estado palestino depois que todo mundo árabe aceitar Israel. Quando todo mundo árabe aceitar Israel, que isso já está quase acontecendo, e aí você começa a entender por que tem que ter os Hs. Você fica dizendo, por quê? Se não tiver o H, Hamas, Hezbollah, Houthis, Irã, nunca os árabes vão aceitar Israel. Porque os árabes que não aceitam Israel são os árabes xiitas. Então tem que resolver. E isso está sendo resolvido da forma que ninguém quer resolver. Matando. Tralha lá, lá, lá. Tiro, muito tiro. Irã intermedia negociações entre Rússia e Houthis sobre armamento e grupo mísseis antinavio. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu sempre elogio o Putin, sua força, né, seu conhecimento histórico. Mas eu estou dizendo para vocês, aqui está uma desgraça que o Putin fez. Putin está perdendo a cabeça. Como que o Putin, que sempre fez muito bem, que é aquela supradualidade de sentar com árabe e judeu e fica para lá e fica para cá, agora, por causa dessa guerra com a Ucrânia, irritado com o Ocidente, resolveu ajudar os Houthis. Como que ele não fez a leitura geopolítica certa? E vai dar arma para os Houthis, que é o quarto H. Quer dizer, se ele fizer isso, gente, ele não está lutando contra os Estados Unidos, contra a OTAN, ele está lutando contra Israel.
E eu imagino que do tamanho dele, o tamanho do conhecimento dele, de quem ele é, não é possível que ele não saiba a desgraça onde ele está se metendo, onde ele está pisando, né? Professor. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu já disse isso sobre o Erdogan há um tempo atrás e agora digo sobre o Vladimir Putin. Ele está pisando aonde não deve. Se o Netanyahu, nós vamos começar a acompanhar a partir de hoje, perdão, se o Vladimir Putin continuar com essa, porque primeiro ele flertou com o Irã, mas é sempre aquelas amizadezinhas de provocação. Mas agora, armando os Houthis, dependendo dos próximos passos, eu vou dizer para vocês. Olha, se tiver mais uns 2 passos nessa direção, esse é o primeiro que eu estou falando, dia 25 de setembro. Mais uns 2 passos nessa direção e a gente pode dizer oficialmente que a Rússia está lutando contra Israel. E se a Rússia sair do preâmbulo dual amigos de árabes e judeus e passarem a proclamar confrontalmente como inimigos realmente de Israel, ao se aliarem aos principais inimigos de Israel, aí eu posso dizer a vocês que não dá, não. Não vai dar para sustentar isso aí. Aí eu mesmo vou começar a dizer que o Putin vai cair. Então, se eu fosse o Putin, eu ia lá em Israel agora, ou trazia o Netanyahu para Moscou e resolvia as coisas. Se eu fosse o Putin, eu evitava de mandar armas para os Houthis. Se eu fosse o Putin. Fala isso. Ô, professor, mas essa questão da visão que ele está tendo não pode ter influência dos assessores e ministros dele? Isso não pode ocorrer? A visão? O Putin não é influenciado por nada. Putin é o cara que não escuta ninguém. O Putin tem 72 assessores de mentira. Ele não escuta ninguém. Discordou dele, rua. O Putin não... Você já viu o Putin escutar alguém? O Putin é autossuficiente, ele é o todo-poderoso. Só que, de repente, o ego dele subiu muito e ele não tá vendo que ele tá errando. É a primeira vez que eu vejo ele errar, geopoliticamente. Porque uma coisa é... Você sabe que tô falando sério, o Putin não é amigo do Bolsonaro? E não é amigo do Lula? Ele é esperto demais. Agora, não dá. No mundo pegando fogo, dessa visão, quer dizer, se aliar o Irã e os Houthis, não dá, não. Não dá, não. Isso é falta de leitura. Professor, é que o professor sempre trouxe o Putin como a melhor visão geopolítica de todos os governantes. Sempre. Né? E agora, realmente, ele precisaria... Ele está tomando lado. Precisaria ouvir o conselho do professor Akel agora. Manda para ele lá que ele não vai ouvir, né? Mas é sério, o Zelensky sempre foi um comediante só. Né? Nunca gostei do governo Zelensky, não tenho confiança entre Zelensky e Putin, é claro que Putin. Entre Putin e OTAN, aquela OTAN desorganizada, quebrada, falida, Putin. Agora, Putin e Israel, brinca não. Brinca não, viu? Vamos lá pro Trump? Trump recebe alerta de ameaças de assassinato do Irã. Pela primeira vez, o Trump está dizendo abertamente que as 2 tentativas de assassinato a ele, o tiro na orelha, que matou uma pessoa atrás dele, um apoiador, e a tentativa de assassinato do clube de golfe, tem realmente vínculo com o Irã. Só que é pior do que isso. Hoje, de madrugada, saiu a matéria, falei aqui pro pessoal do X, no Sinucando, saiu a matéria assustadora de que o serviço de inteligência, o serviço secreto americano confirmou que o Irã tem graves acusações, ameaças, e um plano bem orquestrado para execução do Trump. Então não é mais, disseram,
o serviço secreto oficialmente hoje de madrugada disse que sim, o Irã tem um plano para matar o Trump. Escuta bem o que eu vou dizer. Para que as pessoas acreditem no jogo político, no xadrez político, é necessário que as coisas surpreendam, que não sejam previsíveis, certo? Certo. Ainda mais no mundo da internet. Então vamos ver se os senhores do mundo cumprem o propósito da imprevisibilidade. Tivemos, primeiro, uma certeza até o mês de junho de que o Trump venceria o Biden. Quem lembra? Tínhamos ou não tínhamos uma certeza clara Sim. de que daria uma surra no Biden? Sim. Todo mundo tinha certeza que essa eleição já era Trump. De repente, Biden sai, Kamala entra e tudo vira. A ampulheta faz assim, ó. E agora a gente só vê a Kamala se distanciando e crescendo e não há chances para o Trump. Matematicamente, estatisticamente, não tem chance para o Trump. Cada vez mais a Kamala só ganha. Em todos os cenários. Em todos os círculos sociais. Entende isso? Só que nós estamos há quase um mês das eleições. E assim como em 2 meses a ampulheta virou, e virou, ela pode virar de novo. Na última hora, tem alguma coisa estranha que eu tenho que registrar a vocês. Pode ser no dia 13 de outubro, pode ser no dia 31 de outubro, pode ser em outra data, mas tem alguma coisa estranha aqui. Por que tentaram 2 vezes contra a vida dele? Uma muito antes das eleições, que não faz sentido. Se fosse uma interferência, um false flag, para que faria isso tão cedo? As pessoas esquecem, não tem sentido. Pior, para que o Irã ia querer matar o Trump? Ah, professor, por causa do Soleimani, por causa disso. Mas para que ia querer matar o Trump, sendo que a guerra toda está sendo feita lá com Netanyahu e Biden? Agora. Para que ia matar o Trump? Se tentar matar o Trump só fortalece ele politicamente. Se você quer matar o Trump, que é seu inimigo, você tem que matá-lo ao perder a eleição. Se você matá-lo presidente, o seu país é varrido. Se você matá-lo candidato, você o elege. Por que estão querendo matá-lo agora? Então, isso significa que o nome Irã não é verdadeiro. Não é o Irã que quer matar o Trump. Eu não posso dizer. Mas a nota é do serviço secreto. Alguém está entendendo ou não? Sim. O que eu estou dizendo é que estão tramando alguma coisa extraordinária, cinematográfica, absolutamente incrível para este ano. Faz sentido. Faz. Nos próximos 30 dias a gente pode ter uma coisa assim cinematográfica. Até porque o Trump está tão quieto, parece que só apanha quieto. Antigamente contra a Hillary batia nos e-mails, era lindo de ver, nos debates. Agora ele só apanha e apanha querendo. Não é típico dele. Porque ele sabe alguma coisa muito incrível que vem aí. Ou ele sabe que tem que perder, ou ele sabe que já ganhou. E o Trump falou hoje que explodirá o Irã em pedacinhos se o país ameaçar a vida de algum candidato ou ex-presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, tem alguma coisa vindo aí que não é bem Irã, mas que é da ira. É ou não é? É incrível o que estão planejando. E eu não estou ao vivo no canal 2. Até queria combinar aqui com o Werneck, que agora tem um computador na mão, com a Amanda, que tem outro computador, com a Luísa, que tem outro computador, que a gente faça assim a partir de hoje. Cada vez que eu tiver nas matérias de GT, vocês põem ao vivo lá em cima no canal 2. E quando encerrar a GT que eu for para a aula, encerra também a transmissão no canal 2 e assim fica registrada a primeira parte no canal 2. Combinado? Certo. Aí depois eu me viro com o título lá. Façam como vocês
sabem fazer com qualidade, depois eu edito lá e melhoro. Gente boa de Deus, vamos falar agora de tecnologia? Tecnologia permite que idoso ligue luz e compre itens na internet com pensamento apenas. Da Amazon. Não vou falar o nome da Alexa, pronto, já falei. Mas é incrível, né? Como essas coisas estão vindo. Olha só, Minas adotam detonação por Wi-Fi, drones e cães robóticos. O X vai adquirir aí no final do ano um cão robótico para chamar a atenção de toda a vizinhança para sempre. Você tem que entender que o que é isso? Quer dizer, é o fim dos empregos, é o fim dos mineiros. Porque com cães robôs, com Wi-Fi, com tudo isso, você não precisa mais de serviço humano. E assim as empresas têm segurança e prosperam. E mais um bilionário falou sobre isso hoje, olha. IA substituirá 80% das vagas em 80% das ocupações, diz bilionário do Vale do Silício. Mais um bilionário se junta ao coro da renda universal básica como solução para evitar um cenário de desigualdade econômica em que a IA vai dominar tudo. Então é mais um a dizer e preparar o mundo devagarinho para 2030, num novo mundo que vem aí, não é isso? Sim. E veja que as coisas andam muito rapidamente. Sobre IA, para você ter uma ideia, a IA está acoplada aí às criptos. Tem gente que está muito assustado porque a Nubank está fora do ar, né? Desde as 5 e pouco da tarde ninguém consegue abrir Nubank, não sei se vocês estão sabendo. Mas é tudo normal. Por quê? Porque eles estão revitalizando tudo. Token, criptos, tudo está sendo revitalizado. O que as pessoas têm que entender é que está vindo aí algo, tudo é meio silencioso, secreto, discreto, maçônico, mas está vindo algo absolutamente assustador. Você quer ver? Olha só, e você distraído. Conheça a 4ª geração das criptomoedas, a fusão entre blockchain e o mercado tradicional. Quer dizer, vocês sabiam, eu dei uma aula aqui para os alunos do professor Paul, né, bom? Ele trouxe aqui na nave-mãe. O que é blockchain? Vocês sabiam que blockchain são cubos? Uma dupla da empresa Xerox, na década de 90, conseguiu se basear na incrível criptografia que na época, de forma muito simples, fizeram para que ninguém roubasse a tecnologia Xerox. Para que fosse exclusiva deles. Olha que interessante. Aí, baseado nisso, criaram a criptografia de cubos. Um cubo dentro de outro cubo, dentro de outro cubo, dentro de outro cubo. A informação é o cubo. Então, bloco é cubo. Você sabia que bloco é cubo? Então, a moeda do futuro, o dinheiro do futuro é blockchain, quer dizer, é um cubo em chain, quer dizer, em cadeias, em correntes, interligados, um cubo dentro do outro, um cubo vinculado a outro cubo, vinculado a outro cubo, vinculado a outro cubo. É incrível, não é? Muito. Então, esse é o muito dinheiro incrível. do futuro. Só que agora, esses tokens, que são de toma lá da cá, tipo no coin, esses tokens são de... Antigamente tinha os dots. Lembram? Acumulação de Sim, pontuação, acumulava pontos. Eu lembro da minha mãe no Banco do Brasil, gastava um monte no cartão de crédito para acumular e lá e trocar por um jogo de faca, um travesseiro, pouca coisa, né? Depois vieram os dots, depois veio então o cashback, que quem é cliente ultravioleta tem o cashback. Mas agora tem a maravilha do token. O que é o token? O token é essas moedas que você recebe em troca. Então o Mercado Livre tem. Quanto mais você compra lá, você ganha tokens. A Nubank, quanto mais coisas você faz lá que dá segurança e lastro para ela, para a instituição financeira Nubank, mais você ganha recompensas com criptos. Aí você usa essa cripto que você quiser. Tá entendendo? O que eu estou dizendo é que está vindo aí a fusão agora entre o mercado que vocês conheciam, tradicional, e o blockchain. Quer dizer, as pessoas nem sabem o que é blockchain. E ele já está se fundindo ao mercado tradicional. Você não precisa saber mesmo.
Quando você souber, já foi, já é, já deu. Hoje eu publiquei lá, vocês viram no meu Instagram, que o Daniel mandou para mim de um professor falando que os dízimos das igrejas, lavagem de dinheiro, tudo vai ser mais complicado com o Drex. Porque no futuro, agora com o Drex, vai ser tão incrível que o governo vai poder bloquear esse dinheiro, pegar de volta ou simplesmente extinguir o dinheiro. Tipo, como se fosse deletar um arquivo. Então, se o dinheiro veio por meios não justificados, ou se tiver alguma autorização judicial, policial, o dinheiro simplesmente inexiste. É hologramação. Incrível, né? É. Vamos falar dos gatos e as câmeras? Vamos! Quer saber como os pets enxergam? Novo olho artificial terá visão de gato. Então, de novo, invenção sul-coreana se baseando na incrível visão do gato para melhorar a visão das câmeras. Os 3 animais mais sábios do mundo, coruja, gato e águia. Coruja, gato e águia. São delta. Coruja, gato e águia. Mas tem a serpente também. E esses 3 animais, ou 4, são todos animais noturnos. E uma coisa que eu ensinei esses dias aqui, o pessoal da Nave Mãe, é que eles têm 3 coisas. Visão, garras e bocas distintas. Mostrando que eles são evoluídos, que eles são predadores. Então eles têm uma visão em comum, sobrenatural, porque a visão da coruja é muito melhor que a das outras aves, a visão do gato é muito melhor que os outros animais, a visão da serpente é muito melhor que qualquer réptil, e a visão da águia é muito maior que de todas as aves do céu. Certo? Certo. Veja bem. Aí eles têm garras, todos eles, para conseguir prender a presa, e depois bocas com dentes salientes para digeri-los, engoli-los. Agora, isso nos mostra uma grande revelação, eu não vou colocar aqui a vinheta da pastoral, mas nos mostra uma grande revelação espiritual, por que você tem que evoluir. Vocês lembram aquela máxima de geometria sagrada que eu ensinei vocês, que os animais que são presas têm olhos horizontais. Os animais que são predadores têm olhos verticais. Só de você olhar para o olho. E aí o Knight estava conversando comigo e lembrou que... Mostra lá aí o Knight. Desculpa aí, Werner. Mostra lá. Que as serpentes não peçonhentas, elas têm um olho circular. Mas as que são peçonhentas, venenosas, elas têm esse olho que eu falei. Estreito e vertical. É o sinal de mais, né? É o patíbulo, é a cruz. O mais e o menos. Negativo e positivo. Dualidade. Cabeça triangular também, né, professor? Cabeça em delta da serpente. Sim. Triangular, verdade. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que se nós não evoluirmos na vida, professor Paul, nós seremos presa para sempre. Por isso que no mundo você tem que evoluir sua consciência, que é a mesma coisa que santificar, tem que conhecer a sabedoria, tem que ter sabedoria, senão você será sempre uma presa. E como é que faz para evoluir? João, o livro que estamos estudando, que é o livro da sabedoria, da visão. Que você precisa de visão. Na hora que você tiver visão, garras para não perder a oportunidade. Não perca a oportunidade, né? Não adianta lá de enxergar e não prender a oportunidade, fazer a escolha certa. E terceiro, a nossa boca para poder ter um resultado, né? Então é isso. Vamos evoluir, vamos? Esses animais que são predadores, que têm os olhos para cima e para baixo, que é a sabedoria, o que conecta é o de cima, como embaixo, assim em cima como embaixo, né? O discernimento. E os outros são horizontais, eles estão presos aí embaixo, na matéria, né? Tem um animal sábio para cada altura, cada nível da natureza, né? Bem lá no alto, mais embaixo, aqui embaixo e rastejando.
É incrível, né? É. Seja um país protestante, mas até a igreja, inclusive a própria igreja protestante. Então, tem que fazer assim, tem que liberar a tesoura. Você libera e você mesmo reprime. Essas pessoas foram presas? É presa coisa nenhuma, eu estou libertado. É só um joguinho para as pessoas irem discutindo e vai liberando e ficando comum até legalizar o suicídio. Que as pessoas possam se suicidar em casa, com empresas, né, especializadas nisso. Você chama, a cápsula vem em casa, assina um termo, entra na cápsula e se despede. Professor. Sim. É como o professor fala sobre a história da pulga no pote, né? E acostumando a pessoa com a ideia, né? Exatamente. Você sabe que tem pessoas que fazem esse joguinho, os pais, né? Tem pais que fazem essa combinação, que não precisava, né? Porque eu acho que não precisa. Mas tem pais que fazem essa combinação com os filhos. Que, vamos supor, a filha diz assim, eu quero sair. Aí a mãe diz, não. O pai, deixa ela ir. Aí os dois piscam um pro outro. Não, deixa ela aí. Você vai, mas você vai. É assim que funciona, é o joguinho. É o joguinho, né? É 2 palavras ali, né? Europa. É só para manter, né? Por falar em Europa, olha aí, ó. A Ilair, que dá muito trabalho, mas também trabalha, né? Tá aí, ó. Fez o canal Escola de Jesus na Holanda. Vou passar para vocês aí seguirem, se inscreverem. Eu já me inscrevi aqui, ó, porque eu faço o que tem que ser feito em holandês aqui. Viva Holanda! Tá aí. Tá em holandês, um pouco de inglês. Tá lá a terra dos Países Baixos. Que é uma coisa muito doida, né? Países Baixos. E baixo mesmo, né? E tá aí o canal holandês da Leer School van Jesus, sei lá, Jesus. Como é que é em holandês isso? De Christus, Nederland. É isso? Isso! Gente boa de Deus, e assim vamos indo e caminhando, e não adianta nada ir lá e fazer tudo isso se você não fizer a tua parte, não for lá, não se inscrever. E se você fica indiferente, se você só diz, e não faz nada, o problema é todo seu. Mas olha, todo seu. Porque, como eu vou ensinar ainda hoje, daqui a pouquinho, quanto mais coisas são feitas para vocês, mais complicado fica. Bom seria que você fizesse parte, você coparticipasse, que você tivesse parte em tudo que é feito. Quando você não tem, é assim que funcionam as coisas. Gente boa de Deus, vamos começar a 14ª aula? Vamos! Então vamos lá, abertura. 1260 dias de Jesus. Missão dos enviados emissários. Porque Paulo está dizendo o seguinte, se ele, quando o cordeiro desatou o guarda, aqui não tem. Pra te tirar do domo, pra te tirar do sono, pra te tirar do mar, pra te tirar do sono, pra te tirar